O ciclo se repete. Essa frase simples e assustadora captura a própria essência do livro de Juízes, e seu segundo capítulo estabelece as bases para esse padrão recorrente do comportamento humano. A história começa com uma nota sombria, marcando o fim de uma era heróica. Josué, o líder firme que guiou Israel à terra prometida, morreu. Sua morte, juntamente com a dos anciãos, criou um vácuo profundo e perigoso. Uma nova geração estava surgindo, uma que não havia visto a abertura do Mar Vermelho, ou as muralhas de Jericó ruírem. Eles herdaram a terra, mas não herdaram a memória que veio com ela. Nasceram em paz e prosperidade, mas esse conforto provaria ser, bem, uma base precária para sua fé. Essa nova geração cresceu sem a conexão visceral com o passado. As histórias de libertação do Egito eram apenas isso. Histórias. Eram contos narrados ao redor de uma fogueira, não experiências vividas cravadas em sua consciência coletiva. Os milagres inspiradores foram reduzidos a lendas, ecos distantes de outro tempo. Sem o peso do testemunho pessoal, sua compreensão do Senhor tornou-se abstrata e impessoal. Eles sabiam de Deus, mas não o conheciam verdadeiramente. Essa desconexão entre conhecimento e experiência é um ponto de virada crítico, que abriu a porta para o declínio espiritual que em breve afligiria Israel. A ausência de memória vivida criou um terreno fértil para o esquecimento. É tendência humana dar como certas as bênçãos que não lutamos para obter. A geração que seguiu Josué não teve que vagar pelo deserto ou lutar batalhas monumentais para garantir seu lar. Como resultado, gratidão e reverência começaram a se erodir. Eles falharam em transmitir as narrativas fundamentais com a mesma paixão. A história sagrada tornou-se uma relíquia empoeirada, e sem uma bússola, é fácil perder o rumo e vagar por caminhos proibidos. Essa memória que se apagava não era apenas descuido, foi uma falha catastrófica na transmissão. O mandamento de lembrar é um dos mais frequentes na Bíblia hebraica. Quando essa corrente de lembrança é quebrada, a fé se torna oca. O povo de Israel estava prestes a aprender essa lição da maneira mais dura possível. A paz que Josué havia garantido era frágil e dependia inteiramente da única coisa que essa nova geração estava deixando escapar por entre os dedos: uma aliança sincera, uma aliança ativa, uma aliança grata com o Senhor, que lhes havia dado tudo o que tinham. O ciclo estava apenas começando. Pausa. Com a âncora da memória perdida, a nau de Israel foi deixada à deriva, num mar de tentações culturais e religiosas. O texto de Juízes 2 afirma com clareza que essa nova geração não conhecia ao Senhor, nem a obra que ele havia feito por Israel. Essa ignorância não era intelectual. Eles certamente conheciam o nome de seu Deus. Pelo contrário, era uma profunda ignorância relacional. Faltava-lhes o conhecimento íntimo e transformador que advém de testemunhar a intervenção de Deus em primeira mão. Eles tinham a herança, mas haviam desperdiçado o legado. Esse vazio espiritual os deixou vulneráveis, seus corações e mentes abertos às alternativas sedutoras apresentadas pelos povos cananeus que ainda habitavam a terra. O fascínio dos deuses estrangeiros era poderoso e imediato. Os israelitas começaram a servir os Baalins, as Astarotes, as divindades masculinas, as divindades femininas. Não eram deuses distantes e abstratos, eram deuses da terra, da fertilidade, da chuva, da colheita. Adorá-los parecia prático, uma forma de garantir prosperidade e se misturar à cultura local. Era um sincretismo nascido da conveniência e do desejo por resultados tangíveis e imediatos. A adoração a Baal, frequentemente retratado como um deus da tempestade, e a Astarote, uma deusa da fertilidade e da guerra, envolvia rituais profundamente entrelaçados com as estações agrícolas, fazendo-os parecer essenciais para a sobrevivência e o sucesso diários.
Esse ato de se voltar para outros deuses é descrito como uma profunda traição. O texto diz que eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Isso não foi um simples erro, foi um ato de apostasia, um afastamento deliberado do único Deus verdadeiro que os havia escolhido, resgatado e feito uma aliança com eles. Imagine uma criança, criada e provida por um pai amoroso, que então escolhe deixar o lar para seguir estranhos que prometem prazeres fugazes. A dor e a raiva do pai nesse cenário espelham a ira divina descrita em Juízes. A ira de Deus não era arbitrária, era a resposta de um parceiro de aliança desprezado. A sedução dessas divindades pagãs residia em sua acessibilidade e em seu reflexo dos desejos humanos. Ao contrário do Deus Santo e transcendente de Israel, que exigia comportamento ético e lealdade exclusiva, os Baalins e as Astarotes frequentemente atendiam a instintos mais básicos. As consequências da infidelidade de Israel foram rápidas e devastadoras, colocando em movimento um padrão previsível e desolador. A primeira etapa deste ciclo foi o pecado, especificamente o pecado da idolatria. À medida que o povo se afastava do Senhor para adorar os deuses dos cananeus, eles quebravam o primeiro e mais importante mandamento de sua aliança. Essa rebelião espiritual desencadeou a justa ira de Deus. A segunda etapa seguiu diretamente: a opressão. O Senhor os entregou ao poder de seus inimigos, que os saquearam. A proteção divina foi retirada, deixando-os expostos e vulneráveis. As próprias nações cujos deuses eles haviam escolhido adorar agora se tornaram seus algozes. Esse período de opressão foi caracterizado por dificuldades e sofrimento. Invasores roubariam suas colheitas, inimigos conquistariam suas cidades. A terra que deveria ser uma bênção tornou-se um lugar de medo e angústia. Foi nas profundezas desse sofrimento que a terceira etapa do ciclo emergiu: o clamor do povo por ajuda. Quando a dor se tornou insuportável, eles se lembrariam do Deus que haviam abandonado. Seu clamor era um apelo desesperado por libertação. Em resposta, Deus demonstrou sua imensa compaixão. Isso marca a quarta e última etapa do ciclo: a libertação. O Senhor se comoveu de piedade por seus gemidos e levantaria um juiz. Esses juízes eram líderes militares e espirituais carismáticos. Figuras como Otniel, Eude, Débora liderariam o povo na batalha e restaurariam um período de paz. Essa libertação era um sinal tangível da graça de Deus. Mas o alívio era sempre temporário. O ciclo era implacável porque o arrependimento do povo era superficial. Quando o juiz morria, o povo voltava aos seus caminhos corruptos. O pecado recomeçava, levando de volta a opressão. Esse laço trágico e repetitivo define toda a era dos juízes. Pausa. Perto do fim do segundo capítulo de Juízes, a narrativa oferece uma explicação teológica profunda e desafiadora para essa situação. Por que Deus simplesmente não removeu todas as nações vizinhas e eliminou a fonte da tentação? O texto fornece uma resposta clara. Deus intencionalmente deixou essas nações na terra para testar Israel por meio delas. Esse teste era duplo. Primeiro, era um teste de sua obediência para ver se eles seguiriam os mandamentos que Deus havia dado a seus ancestrais por meio de Moisés. A presença de culturas e religiões estrangeiras servia como uma escolha constante. Eles permaneceriam leais ao seu Deus da aliança ou se assimilariam ao mundo ao seu redor. Isso forçou sua fé a ser uma decisão ativa, em vez de uma herança passiva. A segunda razão dada é ainda mais prática. Essas nações foram deixadas para ensinar às gerações subsequentes de israelitas como guerrear. Isso fala de um mundo onde a sobrevivência dependia de prontidão e força. As gerações que não haviam experimentado a conquista inicial de Canaã careciam das habilidades e da coragem de seus antepassados. A ameaça constante imposta por seus vizinhos era um campo de treinamento difícil,
garantindo que não se tornassem moles e complacentes. Essa pedagogia divina sugere que a própria luta pode ser uma ferramenta, forjando caráter e competência que não podem ser desenvolvidos em tempos de facilidade. Deus não estava apenas testando sua lealdade. Ele estava garantindo sua própria sobrevivência, forçando-os a aprender as duras realidades de seu mundo. Esse conceito de ser testado é uma lição poderosa que ressona ainda hoje, neste dia 3 de novembro de 2025. Embora não enfrentemos exércitos cananeus literais, somos constantemente cercados por nações culturais, ideologias, valores, tentações. A história de Juízes 2 serve como um espelho, refletindo nossas próprias tendências a esquecer os fundamentos de nossa fé quando a vida é confortável. Isso nos lembra que a verdadeira convicção não é forjada no vácuo, mas no cadinho da escolha. A liberdade de escolher a lealdade a Deus só é significativa quando outras opções estão presentes. A luta para permanecer fiel em meio a vozes concorrentes é o que aprofunda nossas raízes e torna nossa fé nossa. Em última análise, o ciclo repetitivo em Juízes não é apenas uma história de fracasso, é uma ilustração profunda de esperança. O ciclo pode ser quebrado. A mensagem central da história é um chamado à lembrança consciente e à escolha deliberada. Ela nos exorta a nos tornarmos contadores de histórias, a transmitir as narrativas de libertação e graça para a próxima geração, para que não se tornem um povo que não conhece ao Senhor. Isso nos chama a fazer de nossa fé uma decisão ativa e diária, em vez de um artefato cultural. O ciclo se repete apenas quando esquecemos. Lembramos ensinar a obedecer. O padrão de pecado e opressão pode ser transformado em um novo ciclo. Lembrança, fidelidade. Bênção, paz duradoura. Visual de encerramento. Uma encruzilhada que reúne passado e presente, para escolhermos bem hoje. O ciclo se repete, ou se rompe. A decisão começa na memória e segue na obediência.